legal essa ideia, eu tenho que chegar em casa e agradecer a minha mãe. Porque eu me lembrei que, na verdade, a gente nunca jogou. Eu não me lembro, assim, de ter levado lixo orgânico para o caminhão de lixo levar. Sabe? Então, assim, isso é uma coisa, uma prática da minha mãe. E eu me lembrei de uma frase dela falando: não coloca esse lixo orgânico lá na brigada comigo e com meu irmão, né? Antes da gente ter ideia de, quando a gente era criança, ter ideia dessa coisa de separação, né? Porque lixo todo mundo jogava em todo lugar, e eu sempre morei em cidadezinha pequena, o pessoal queimava, era uma prática super comum, né? E aí eu lembro que ela falava assim: você já pensou, você viu como o repolho, você sente o cheiro do repolho quando o repolho estraga? Você viu esse cheiro? É horrível. Já pensou a pessoa que tem que pegar a sacolinha lá, depois que ficar o dia inteiro no sol lá, como que vai ser para a pessoa pegar aquilo? Coisa mais nojenta. Então, assim, ela falava em relação àquela pessoa que leva o teu lixo. E aí até questionei, falei para a Lu, sabe, porque pensei muito nisso, achei muito legal. Pensar na pessoa que leva. Porque assim, a Nanda pega tudo, vocês cara. conhecem, tipo, pensa só, a gente não conhece quem leva o nosso lixo de casa. Assim, não que você tem que ir na casa da pessoa, tomar um chimarrão com a pessoa, um café com a pessoa, sei lá. Mas assim, a gente não tem noção nem de quem é, nem do que como que essa pessoa... Então assim, aí a gente foi para várias, a gente ficou viajando. Por exemplo, um copo quebrado, como que esse copo é descartado no meio do lixo? Muitas vezes até no meio do lixo orgânico. E a pessoa vai de um jeito pegar e acaba se machucando. Tem vários vídeos no YouTube dos caras dando aula de como guardar um retalho de vidro. Dos garis mesmo, ensinando as pessoas a como descartar de uma forma mais segura para proteger a vida deles. Né? Então, assim, eu fiquei pensando em várias coisas, assim, de como que funciona tudo isso, porque assim, é simplesmente lixo, né? Você vai ficar perdendo muito tempo com lixo dentro da tua casa. Olha só como que, por isso surgiu essa ideia da terceirização do bagulho, né? Porque querendo ou não, aquilo lá é um bagulhão, né? E aí, lixo, resíduo, a gente sempre vai ter, né? Eu há pouco tempo participei de um curso de biodigestores. E aí eu lembro que o professor falou assim, a gente gera o tempo inteiro, porque assim, o nosso cocô, ele é um resíduo nosso, né? E aí, assim, muda totalmente, né? A hora que você começa a ver como que o trem é complexo, como que envolve várias coisas. E aí a forma como que a gente vê esses resíduos, é que, isso eu concordo contigo, assim, achei bem legal a tua colocação aí, em relação ao consumo, né? Como que a gente vê isso, né? Assim, esses descartes, como é que eles vão funcionar? E às vezes mudando o modo de olhar para eles, fazendo essa releitura do resíduo, você já resolve de antemão um monte de coisa, né? Desde o momento que você vai adquirir algo e os resíduos produzidos normalmente. A gente não vai deixar de produzi-los. Então, assim, eu vejo que na arquitetura mesmo, na engenharia, a gente tem muito trabalho a fazer assim, em relação a isso, né? Que você convencer um cliente, assim, você tem que convencer ele do que já está na legislação, né? Por exemplo, em relação às águas negras, né? Você tem que falar para ele, não pode só fazer um buraco e colocar ali, não pode. E o cara ainda fica insistindo, e hoje já aconteceu em algumas obras, de chegar na obra e está pronto. O cara fez assim do sábado para segunda, fez a fossa lá, e aí você vai fazer o quê? Você vai pegar uma máquina e arrancar a laje lá para ver se está bem complicado, assim, tem situações bem difíceis assim no dia. E por isso que eu penso assim, estou pensando ultimamente muito nessa questão de educação. Porque o lance da fossa não é para ele ser multado, ele tem que entender que aquilo que ele está fazendo está contaminando o solo da casa dele. Vai contaminar a água que vai voltar, que é a lógica daquela animação lá, né? O que você joga vai voltar para você, né? Ele é a consequência do ato. Aí a gente, assim, estava pensando, assim, e aí trazer aqui, talvez para vocês contribuir, quais são os efeitos, tanto intrafísico quanto multidimensional, no descarte incorreto do resíduo, né? Assim, trazer assim, ideias e debater aqui, tipo, o que vocês acham, assim, quais efeitos multidimensionais tem, por exemplo, um copo que é descartado, ou alguma coisa que você consumiu em excesso e
jogou assim de forma incorreta, tipo, ou comprou demais e daí ou quer dar pra demais, todo ou mundo. quer dar para todo mundo. Aí, tipo, a gente está debatendo sobre essa variável, assim. Alguém tem alguma coisa? Eu penso assim, você está bem formulado, principalmente, você foi trazer aqui, que tem relação com, pode fazer um comparativo assim, com o morfopensene, né? Porque você pensa que maturidade, saúde consciencial é qualidade de pensenidade, né? Então, assim, mais ortopensenidade, né? Todo esse processo melhor para a maturidade. Então, quando você tem um pensene muito poluído, com muita confusão, com bagunça, dificilmente você vai ter ambiente para lidar com coisas mais intrínsecas, mais importantes, mais relativas à evolução. E pensando, fazendo um comparativo com a questão, por exemplo, do descarte incorreto, né? Você está contribuindo para a criação de ambientes intrafísicos no qual pessoas vão se manter ali, né, naquela condição e vão vivenciar aquilo. Então, assim, qual a tendência, qual a chance dessas pessoas que estão mais diretamente envolvidas com isso, que não necessariamente é a gente mesmo, porque a gente Tá longe do olho, né? mas assim, a gente acaba contribuindo para a criação desses ambientes e assim, fazendo uma comparação, né, com a qualidade, por exemplo, de um pensene, né? Então, o pensene poluído, o pensene não tem ambiente para desenvolvimento, muitas vezes, né? A pessoa primeiro precisa limpar a bagunça, precisa lidar com aquilo ali para depois lidar com coisas mais sérias e mais importantes para a evolução. Mesma coisa ali, né? Então a gente acaba de mantendo, né? Tá auxiliando a manutenção desse tipo de Você acha que cria ambientes entrópicos, então, para as pessoas? Eu penso que assim, é um ambiente que não é pró-evolutivo, né? A pessoa vai estar ali lidando com lixo, resíduo, bagulho, que tem energia, que não é assim, ela poderia, se essa realidade já não houvesse, já não existisse mais, ela já poderia talvez estar tendo uma oportunidade um pouquinho melhor, né, em relação à evolução. No caso dos catadores, né, porque a gente sabe que... catadores, essas pessoas que vivem de lixo, né, a gente sabe que existem os lixões, pessoas que vivem disso, que vão lá e ficam separando e vendem, não sei o quê, então nesse sentido, assim. Por exemplo, no lixão que existe uma pessoa, vamos só formular aqui, né? Por exemplo, existe um lixão, e daí as pessoas vão lá para viver daquilo. Você acha que tudo aquilo ali é uma consequência de várias pessoas que descartarem corretamente e elas estão vivendo ali de uma forma talvez desumana, assim, por consequências nossas, assim, que às vezes a gente não pensou nessa questão aqui de conscientização do consumismo, a questão de inteligência da destinação. Mais ou menos isso, como se fosse uma consequência, né? Você colabora com o processo daquela... o retrocesso. Tipo uma comunex patológica, assim, né? Você retroalimentar aquilo pensenicamente vai fazer com que as consciências que estão envolvidas se mantenham ali, né? A associação que eu fiz na minha cabeça foi mais ou menos essa. Então nós estamos contribuindo, Isso, contribuindo para que aquelas pessoas continuem pegando aquela energia de uma forma essa que... associação que eu fiz. Então, se a gente pensar de uma forma prática, vamos com o lixão e vamos tentar pensar dentro do lixão. Exato. Como é difícil fazer isso, não é? Assim, você vê que o ambiente é entrópico, você chega lá, você fica até meio... Cheiro, Não, mas agora se você pensar numa comunidade mais avançada que nem, sei lá, Suíça, que imagina, você chega num lugar onde as coisas estão todas organizadas, tudo vai, é fácil perceber a energia disso, né? A gente pensar por aí é o que a gente está promovendo a isso, né? Sei lá. E aí, sabe o que eu vejo? Eu fiquei pensando que de certa forma a gente faz isso, né? Quando a gente faz um faxinão na casa, você limpa, joga tudo lá dentro do quarto, a gente tem mais facilidade, tem as pessoas que estão do meu grupo. A pegada, o bagulho. Meu bagulho. Tem gente que é do meu grupo, tem gente que é do grupo da
Laís, que é super organizada. Desapegada. Mas aí, nossa, chegou a esquecer. Na minha casa, enquanto Mas eu aí- organizo a minha casa, eu não consigo estudar. Então, mas daí, Amanda, pensa só, se você se liberta daquilo, se você exclui aquilo sem saber qual é o final, que na maioria das vezes a gente não sabe pela qualidade, pela baixa qualidade dos produtos que a gente consome, que a gente tem ofertado, a maioria vai para aterrado, a maioria vira montanha, vira pilha. Então, assim, é nisso que eu estou pensando. Então, assim, quanto que é essa tua limpeza? Quanto que foi a minha faxina mesmo? Porque, assim, eu só fiz assim, eu tirei aqui, coloquei para lá, Acho que deixei tá egóico ainda, né? Entendeu? É um movimento egóico ainda. Porque, assim, é diferente do pessoal lá, né? Eu nunca fui da Suíça, mas pelo que eu conversei com uma pessoa que é de lá também, falou que não, que as pessoas, elas simplesmente não, ninguém pensa em jogar uma cadeira que não usa mais aquela cadeira, não vai jogar fora para ser recolhida, porque ela tem que pagar por aquilo. E ela vai pagar não pelo lixo que ela está descartando, ela vai pagar para a destinação correta daquele material. Alguém vai desmontar, vai separar tudo e vai levar cada coisa para o seu lugar. Entendeu? Aí eles vão reciclar, vão fazer o uso daquele material. Pelo que ela me falou, 1% só é enterrado, vira rejeito. O resto vai todo ele para uma destinação. Então ela não está pagando para alguém recolher o lixo dela simplesmente, ela está destinando, entende? Então, assim, se for ver, não sei, eu fiquei pensando nisso em relação à limpeza, que limpeza é essa, né? É quase que levantar o tapete, abaixo do tapete, tudo limpo. Entende? A gente tem que tomar muito cuidado com a questão do antibagulismo, né? Que é a questão de, por exemplo, assim, a gente vai desbagulhar a casa, né? Tipo, tem muitos assim que, não, tem muita coisa mal parada na sua casa, então você pega e tira e joga fora. Não, você tem que pensar assim, ó, será que eu vou jogar fora, vai causar um efeito no aterro sanitário, por exemplo, de Foz do Iguaçu? Ou será que eu posso, por exemplo, tem um monte de roupa lá, vou doar para o bazar, ou vou doar para alguém que está passando frio, assim. As pessoas falam muito tipo assim, do objeto tá com uma energia, né? Mas muitas vezes você pode, sei lá, tentar jogar uma energia mais positiva e fazer uma doação, e não só descartar, né, de qualquer forma, né? Que é o que às vezes acontece. Por exemplo, a gente vai limpar a casa, não, vou jogar essas coisas fora, mas o objeto tá novinho. E você chega aqui para jogar o lixo lá no MEC e tem um monte de livro. É um monte, pode estar. De vidro? Livro. Livro. Dado. Eu fiquei super triste, horrorizada, e levei o bagulho todo pra casa. Eu fiz esse bagulho aqui, mas ele não vai pro lixo, porque ele custou É um bagulho muito útil. dinheiro pra produzir, e eu vou arrumar uma escola e vou doar ele, vou limpar ele, e não vai pro lixo. Não vai. Um dia lá no IPC Curitiba, no IPC Curitiba, a história do CAEC aqui tá relatada assim em 2 calhamaços, assim. Aí uma tá lá dentro da holoteca, a outra tá lá em casa. Chuta o que aconteceu. Eu fui lá no IPC Curitiba, lá onde eu voluntariei um tempão, tava o irmão do Guilherme lá, que na época tava como coordenador, lá o pessoal tudo tinha falado, vocês podem ir embora, tal, estavam jogando um mundaréu de coisa assim. Eu peguei e falei, não, então beleza, né? Aí conversei com ele meio a sós, porque não poderia doar pra ninguém, assim, mas entre amizade e tudo mais, eu peguei e falei, não, pode deixar com ela. Então a história de todo... Vai produzir isso tudo de novo? Não, É. menino, vai lá na Xerox aula aqui. memória. Acho que lá mais pra frente eu vou tirar... Não, mas mais pra frente eu vou tirar a Xerox, vai ir pra aula memória, vai lá. É muita gente que joga fora que não sabe, assim. Mas aí me fez pensar que tem a ver, às vezes, com a forma que a gente está lidando, né? Porque se a gente está formando algum open sale, depende também de como que a gente está lidando com isso, assim. O problema, talvez, é quando a gente se apega ao objeto e não percebe qual a energia que está associada, qual é o efeito daquilo. Porque pode ser que descartar um objeto vai gerar uma limpeza na nossa pensanidade, né? Ou na pensanidade do grupo. E aí a memória ali, ela vai até, apesar de se perder alguma informação, para as pessoas, para o trabalho em si, é mais importante renovar a energia do que
segurar e tu não ficar pegado e não conseguir ir pra frente. Ah, não, mas Ou naquele às caso vezes ali era mais individualmente, inconsciente. assim, né? Mas você acha que aí é melhor nesse caso jogar fora Acho que mesmo? depende do contexto, às vezes, de como a pessoa está Não, lógico, tem que limpar o bagulho, né? Não, por exemplo, Porque a gente acaba mexendo muito com evocação, né? Se a gente não renova, não descarta, a gente acaba sempre Faz a gestão. sim. sempre resgatando Mas aí- memórias assim e acaba não... Mas daí vai porque assim, tem situações que vão ir para reciclagem, tem situações. É. Por exemplo, lá em casa, eu tô com É 5 da inteligência dicionários. daquele destino ali, inteligência do destino. Lá em casa eu tô com 5 dicionários lá de escola, assim, dos meus filhos, meu, que é assim, que tá velho. Agora teve uma nova Leva o correção ciclo. ortográfica. Aqui Leva com o ciclo, não joga fora. Exato. Não faz isso. Então, mas no caso do Ah, dicionário, me deixando doida. no caso do Vai ter dicionário, muito livro que vai ser jogado fora e se ele for visto como papel, que vai é papel também, apesar da informação que tem, Não, mas Você tem tem- livro que tem que jogar, que joga fora, se, por exemplo, um livro tem fundo. O livro vai, que não seja raro, que custa muito dinheiro limpar um livro que está contaminado. Ele vai contaminar os outros que são raros. Muito raramente eles são descartados, mas possivelmente algum é descartado, sim, mas a maioria a gente tenta manter ali porque Ele tá falando da holoteca. não pode. Sim, ela tá falando de holoteca. Fora, né? Ciclo. Já é especialista, já é viu? Tá, não, mas usar eu a quis informação usar- sem apego, assim, porque quando se vira o apego porque não pode jogar fora, aí você sabe vai que ser o discernimento criar um uma coisa só tá Não, mas você não precisa se apegar. Você pode doar pra alguém ou colocar na reciclagem. Não, né? assim, o Não apego, jogar o bom apego pensar. sanitário. o apego em casa. Não, ou escolher destruir o objeto. É. Mas aí você pode pensar assim, tá, não vou jogar fora porque eu não consigo lidar com aquilo. Eu vou destruir aquilo para que também não passe essa energia para outro Exato. lugar. Uma opção Mas também como, é essa. como ela é- seria essa destruição? De uma forma que não impacte, por exemplo. Depende, às vezes é queima. Sim. né? Às vezes é queima mesmo, às vezes Queima. é desmontar. Mas queimar não Quando vai você vai jogar afetar. fora uma cadeira que está meio quebrada, você pode jogar num caminhão e olhar, virar as costas e sei lá o que aconteceu, ou você pode achar um lugar que desmonta. Aí você joga ferro com ferro, pano com pano, A gente plástico com plástico. A gente vai sair daqui Mas montando uma aí- empresa de reciclagem de resíduos e vai resolver o problema, né, Fernando? No fundo, assim, a gente tem como destruir de uma forma consciente também. Né? Mas você não Então, diz é só uma destruir, coisa- destinar então. Você não Às fica vezes é meio destruir. agressivo. Às Às vezes é Destruir. destruir, às vezes é queimar, eliminar, Não, realmente não vem pra outro. Aquelas máquinas, Entendeu? esse dia eu estava Tem vendo coisa que aquelas é máquinas de bagulhão. pintura metal, né? Aquilo lá é um processo meio de destruição, assim, né? Ele foi desmontando, pega uma caixa, uma máquina, põe tudo num negócio que molha aquilo tudo. Mas vira um novo resíduo. Não, aí você consegue transformar um objeto que é um bagulho energético num produto que vai ser reciclado. uma matéria-prima também. Ah, sim, Não entendi. tem recurso, não tem Ah, recurso. aí tudo bem, né, gente? Eu achei que você estava falando de Mas tem uma etapa destruir. de destruição que é tirar aquela Aquela energia forma, da a parada. quantidade. Então, Não, isso é existe um um concordo, processo, existe um processo hoje que foi desenvolvido em Minas por um torneiro mecânico, se eu não me engano. Ele estava funcionando em parceria com o município lá do estado do cara. E ele desenvolveu uma máquina que seria uma incineradora úmida. De repente você já ouviu falar alguma coisa assim. É uma incineradora úmida, ela trabalha incinerando, ela chega a 600 graus de calor, só que é uma caloria úmida, não incendeia o material, e aonde tudo que é biológico é incinerado. E o que não é biológico seria mineral, vidro, ferro, enfim. Dentro dessa incineração úmida, ele não derrete, não encandece, é onde dá para fazer uma separação mais rápida e mais objetivo. E aí esse processo da incineração, ele tem os subprodutos que são os minerais, que são peneirados e destinados, que aí é uma destinação muito mais fácil de fazer a separação, e o que é tudo de origem biológica, tecido, derivados de petróleo, celulose, o que for nesse gênero, cola, enfim. Ele, até a tinta das embalagens
impressas no metal, que é de origem biológica, ele vira um pó e esse pó é peletizado. E da forma que ele é peletizado, ele pode ser usado como carvão ou como adubo para plantas. Aquele gás, que ele é um terceiro subproduto que sai desse maquinário, ele é decantado na parte do processo, ele passa praticamente por uma destilação e é engarrafado aquilo ali e vendido para outras indústrias que usam aquilo ali como um produto de base. E aí você tem enxofre, tem outros tipos de material contaminante que vai ser usado por outra indústria novamente. Então é um processo prático e objetivo para um momento de agora, certo? Que vai dar um destino muito mais proveitoso do que o lixão, mas que também vai dar tempo para poder vir a ter outras políticas desenvolvidas com outras tecnologias, certo? Isso com relação a esse tipo de material que vocês estavam citando aqui. Livro que não é mais usado, uma cadeira velha, e aí a gente tem o processo energético também do fogo, né? Que ele limpa ali de uma forma muito mais rápida, muito mais objetiva. E aí você teria ali livro, cadeira. Hoje, por exemplo, não sei agora, na Alemanha, na Suíça, parece que tem trituradores que são capazes até de triturar veículos inteiros. E o processo foi adotado lá, é muito parecido com esse que o Torneio Mecânico Mineiro desenvolveu, para poder fazer essa separação com mais objetividade, com mais rapidez. E com relação a isso a nível industrial. Agora, com relação à residência, o que a gente pode fazer, e não tem como a gente fazer sozinho, só em casa, por exemplo, o que eu vi aqui em Foz, no Rio não é diferente, onde todas as residências separam o lixo, e aí no caso da Leila, que ela tem um espaço grande lá, no caso, muito maior do que um apartamento, por exemplo. Como que uma pessoa no apartamento vai fazer uma compostagem? Existem as composteiras caseiras, que são feitas artesanalmente e são feitas industrialmente. São máquinas, mini máquinas, vamos dizer assim, que vai dar destino àquele lixo ali orgânico de residencial. Mas agora, eu não vejo a política pública trabalhando diretamente, nem com incentivo, nem com multa, porque você separa o lixo em casa e jogam tudo dentro do mesmo caminhão e vai tudo pro meio no chão, então não adianta separar. Agora, o engraçado é que quando o cidadão, o morador residencial, não separa, ele é multado. E a prefeitura que não separa, ou seja, você separa a prefeitura junta e joga tudo no mesmo lugar. Quem é que multa a prefeitura? Então é uma situação bastante complicada, não tem uma continuidade. O incentivo é feito por mídia, por comunidades, por ONGs, por cooperativas ou associações. Os moradores têm um início, só que esse início é descontinuado por uma política pública que não tem essa mesma consciência, embora cobre essa conscientização da população. Então fica... Não é uma política pública, né? Se fosse, ela teria continuidade. É uma política de governo. E esse é um dos problemas que a gente tem no caso do Brasil. A gente tem muita política de governo. Então vem um partido, faz um negócio, depois vem outro, não. Desfaz porque não é do meu partido. Quando é uma política pública, você tem que permanecer com ela, independente de quem está à frente da gestão naquele momento do mandato. Mas aí, para isso acontecer, teria que virar lei. Exatamente. E para virar lei, teria que rolar alguns anos. Se você estiver falando de Foz, não é bem Não, assim. não, de uma forma geral, né? Você tem aqui, por exemplo, Foz e Rio de Janeiro. Eu poderia citar a Bahia, São Paulo. Sim, acho que a nível nacional está bem complicado. Tem esse problema. Mas a nível de legislação, a nível de Brasil, ela já foi feita, e é uma 2010, Tá ela aí, teve gente, regulamentação em 2011 e é uma legislação mas- muito eficiente no sentido de lei, Tem várias como possibilidades. iniciativa. A questão é a implementação dela, que é muito demorada, porque ela obriga os municípios a ter os seus planos de gerenciamento integrado de resíduos, só que os municípios não executam.
que aconteceu? Várias vezes a Câmara de Deputados adiou, postergou o prazo limite. O prazo limite inicial era 2012, foi para 2014, 2016 e agora a gente está em 2018 como limite. Ou seja, cada vez que chega próximo do limite, os deputados chutam para frente, porque se nota que os municípios não estão se adequando à legislação a nível estadual e a nível federal. Ou seja, é complexo essa situação, porque a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela obriga os municípios a terem a sua gestão de resíduos e também elas limitam as verbas que é destinado aos municípios. Ou seja, se o município tem o plano, ele continua recebendo os repasses da União corretamente. Se ele não tem, ele acaba tendo descontos nos repasses. Só que os municípios, pelos governos municipais, às vezes não se preocupam com isso e o governo cede, a União cede, porque sabe que esse corte de repasse vai afetar não a questão de resíduos, mas vai afetar a população dos municípios como um todo. Ou seja, acaba sendo levemente não, é inconstitucional isso. Ou seja, ele obriga por um lado, mas ele tem que ceder porque não tem o cumprimento, a vontade do município em executar aquilo. Então, o problema... É um ciclo vicioso. Exatamente. Então é muito mais complexo do que... Como é que a gente conseguiria quebrar esse ciclo vicioso? Uma boa iniciativa é votando num prefeito e em vereadores que tenham essa causa ambiental. Mas e aqui? O que a Mas gente tem poderia fazer? uma questão também. Isso aqui no SEG, todo mundo separa. Na pelo menos Cognópolis. orgânico. O que vocês acham que poderia fazer na Pelo menos aqui no Cognópolis? CAEG, que a gente produz bastante, todo mundo colocar em horta aí, tem uma força conjunta para fazer isso. Aí sim, Já essas seria são uma as coisa alternativas séria. que partem das comunidades a favor do município. Executar o processo, colocar a mão na massa e servir de exemplo, De exemplo. mediatizando o exemplo. Isso é uma boa alternativa. É que assim, não é só na legislação ambiental, né? De modo geral, a nossa legislação, ela é muito boa como ferramenta, mas só que não adianta a gente criar a lei e falar cumpra-se, né? As pessoas precisam ser preparadas para aquilo. Então, de fato, para essa lei acontecer na prática, a gente precisaria ter a formação dos gestores, dos municípios, dos estados, para colocar aquilo ali em prática. Teria que ter contratação de pessoas